Não, eu voltei, meus irmãos. Bom dia a todos que não me ouviram ainda. Eu voltei para fazer o catecismo, que ontem eu tive que parar devido à música alta. Uma festa na chácara que tem aqui perto de casa. Então eu parei. E hoje eu vou continuar, vou dar prosseguimento. Eu parei no 1422. Eu vou continuar. Artigo 4, que se fala do sacramento da penitência e da reconciliação. Aqueles que aproximam-se do sacramento da penitência obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e, ao mesmo tempo, não são reconciliados com a Igreja, que feriram ao pecarem, e a qual colabora para a sua conversão com caridade, exemplos e oração. Como se chama este sacramento? Chama-se o sacramento da conversão, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Chama-se sacramento da penitência porque consagra o esforço pessoal e eclesial da conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. Chama-se sacramento de confissão porque a confissão dos pecados diante do sacerdote é elemento essencial desse sacramento. Em sentido profundo, esse sacramento também é uma confissão, reconhecimento e louvor da santidade de Deus e de sua misericórdia para com o homem pecador. É também denominado sacramento do perdão, porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. Chama-se sacramento de reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Reconcilia-vos com Deus. Quem vive do amor misericordioso de Deus está pronto para responder ao apelo do Senhor. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Porque um sacramento de reconciliação após o batismo? Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. É preciso tomar consciência de grande dom de Deus, que nos é oferecido nos sacramentos da iniciação cristã, para compreender até que ponto o pecado é algo que deve ser excluído daquele que se vestiu de Cristo. Diz, porém, o apóstolo São João: se dissermos que não temos pecados, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O próprio Senhor nos ensinou a rezar: perdoai-nos os nossos pecados, vinculando o perdão de nossas ofensas ao perdão que Deus concederá aos nossos pecados. A conversão de Cristo, o novo nascimento pelo batismo, o dom do Espírito Santo, o corpo e o sangue de Cristo, recebidos como alimento, se tornam santos e íntegros diante dele. Como a própria Igreja, esposa de Cristo, é santa e sem defeito, entretanto, a nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação do pecado, que a tradição chama de concupiscência, as quais continuam os batizados para provê-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. É o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna, para o qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. A conversão dos batizados. Jesus convida à conversão. Este apelo é parte essencial do anúncio do reino. Completou-se o tempo do reino de Deus. E o reino está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Na pregação da Igreja, este apelo é feito, em primeiro lugar, aos que ainda não conhecem Cristo e seu Evangelho. O batismo, aos que ainda não conhecem Cristo e seu Evangelho.
O batismo é o principal lugar da primeira e fundamental conversão. É pela fé da Boa Nova e pelo batismo que se renuncia ao mal e se adquire a salvação, isto é, a remissão de todos os pecados, o dom da vida, da nova vida. O apelo de Cristo à conversão continua a ressoar na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a igreja, que reúne em seu próprio seio os pecadores, e que, santa em si mesma e sempre necessitada de purificação, busca sem cessar a penitência e a renovação. O apelo de Cristo à conversão continua a ressoar na vida dos cristãos. Esta segunda conversão é uma tarefa ininterrupta para toda a igreja que reúne em seu próprio seio os pecadores e que, santa em si mesma e sem necessidade de purificação, busca sem cessar a penitência e a renovação. Este esforço de conversão não é apenas uma obra humana, é o movimento do coração contrito, atraído e movido pela graça, a responder ao amor misericordioso de Deus que nos amou primeiro. Isto comprova a conversão de São Pedro, após a tríplice renegação a seu mestre. O olhar de infinita misericórdia de Jesus provoca lágrimas de arrependimento, e depois da ressurreição do Senhor, a afirmação 3 vezes reiterada do seu amor por ele. A segunda conversão também possui dimensão comunitária, como aparece no apelo do Senhor à Santa Igreja. Converte-te. Isso está no Apocalipse, essas palavras estão no Apocalipse 2, do 5 ao 16. Santo Ambrósio, referindo as duas conversões, diz que na igreja existe a água e as lágrimas, a água do batismo e as lágrimas da penitência. A penitência interior, assim como já nos profetas, o apelo de Jesus à conversão e a penitência não visa, em primeiro lugar, as obras exteriores, a roupa de saco e a cinza, aos jejuns e às mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. Sem ela, as obras de penitência continuam estéreis e enganadoras. A conversão interior, ao contrário, impulsiona a impressar essa atitude por sinais visíveis, gestos e obras de penitência. A penitência interior é reorientação radical de toda a vida. Retorno, conversão para Deus de todo o nosso coração, ruptura com o pecado, aversão ao mal, repugnância às más obras que cometemos. Ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida com a esperança da sua misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. Essa conversão do coração vem acompanhada de dor e tristezas salutares, denominadas pelos padres compêndio cardes, arrependimento do coração. O coração do homem apresenta-se pelo pecado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo, a conversão e, antes de tudo, a obra da graça de Deus que reconduz nossos corações a Ele. Faze-nos, Senhor, voltar a Ti, Senhor, e voltaremos. Deus nos dá a força de começar de novo. Ao descobrir a grandeza do amor de Deus, nosso coração experimenta o horror e o peso do pecado e começa a ter medo de ofender a Deus pelo mesmo pecado e de ser separado dele. O coração humano converte-se olhando para aquele que foi traspassado pelos nossos pecados. Fixemos nossos olhos no sangue de Cristo, a fim de compreender como ele é precioso a seu Pai, porque derramado para a nossa salvação, dispensou o mundo inteiro a graça do arrependimento. Depois da Páscoa, é o Espírito Santo que persuade o mundo sobre o pecado. Isto é, quanto ao fato de o mundo não ter acreditado naquele que o Pai enviou, no entanto,
Este mesmo Espírito que revela o pecado é o Consolador, que dá ao coração do homem a graça do arrependimento e da conversão. As múltiplas formas de penitência da vida cristã. As penitências interiores do cristão podem ter expressões bem variadas. A Escritura e os padres existem principalmente em 3 formas: o jejum, a oração, a esmola, que exprime a conversão com relação a si mesmo, a Deus e aos outros. Em paralelo, a purificação radical, operada pelo batismo ou pelo martírio, citam como meio de obter o perdão dos pecados, os esforços empreendidos para reconciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo e a intercessão dos santos, a prática da caridade que nos cobre uma multidão de pecados. A conversão se realiza na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação, do cuidado dos pobres, do exercício e da defesa da justiça e do direito, pela confissão das faltas aos irmãos, pela correção fraterna, pela revisão da vida, pelo exame de consciência, pela direção espiritual, pela aceitação do sofrimento, pela firmeza na perseguição por causa da justiça. Tomar sua cruz cada dia, seguir a Jesus e o caminho mais seguro da penitência. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou parar por hora, meus irmãos, porque já deu o tempo que eu costumo fazer. Mas eu volto mais tarde. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos uma excelente manhã. Na paz do Senhor, que Deus venha a fazer companhia a todos. Um bom café da manhã para quem vai tomar agora e um bom dia. Saúde e paz e bênção de Deus a todos vocês.